estamos aqui com o professor Tom Ribeiro, que é médico cardiologista, professor de clínica médica na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, coordenador da rede de telesaúde do HC-UFMG e vice-diretor do CA Saúde. Professor Tom Ribeiro, como que o senhor acredita que a implementação da inteligência artificial vai impactar na prática da medicina tradicional e também como que isso influencia aí na formação dos nossos futuros profissionais? Eu acredito que a inteligência artificial ela vai permitir uma melhoria nas habilidades dos médicos, dos sistemas de saúde de uma forma geral. Nós conseguiremos ter diagnósticos mais precisos, eventualmente com menor custo e maior número de informações. E aí, por exemplo, o eletrocardiograma, que é um exame antigo, clássico, que já tem uma série de aplicações definidas. A aplicação da inteligência artificial sobre o eletrocardiograma permitiu que nós conseguimos ter novas aplicações que nós não podíamos nem pensar antes. Por exemplo, utilizar um eletrocardiograma e conseguir fazer o reconhecimento dos pacientes com disfunção histórica do campinho esquerdo, que é a base da insuficiência cardíaca, com alto grau de acurácia. Então, nós teremos novas aplicações para exames e condições antigas, né? Isso pode gerar um aumento tanto dessa acuidade, dessa capacidade de reconhecer as doenças, mas de predizer as doenças, né? Parte dessas habilidades, um outro exemplo no próprio ECG, a gente consegue, através da análise de um eletrocardiograma em ritmo normal, predizer uma arritmia no futuro, fibrilação atrial, né, apenas pelo eletrocardiograma, com bastante acuidade. Então, todos esses novas evoluções, novos achados, novos resultados da IA vão gerar um aumento da eficiência da saúde como um todo, né? Mas, obviamente, nós temos que entender que isso também tem um lado negativo, né? Os algoritmos, como tem se falado repetidamente aqui, né, nesse encontro, eles são capazes de ter vieses, de trazer discriminação, podem ser transportados de populações diferentes sem que sejam validados ou que seja feito fine-tuning, que seja um ajuste. Então, na verdade, essa nova riqueza, essas novas possibilidades trazem riscos também, né? Quanto ao ensino da medicina, eu acho que nós precisamos reconhecer que as ferramentas digitais, de uma forma geral, e que a inteligência artificial, de uma forma mais específica, serão parte obrigatória da nossa prática de saúde. Então, esse tema ele tem que ser abordado, né? As pessoas têm que entender minimamente o que está sendo feito, né? A gente não espera que o médico programe e faça algoritmos eles mesmos, da mesma maneira que a gente não imagina que o médico vai construir uma máquina de ECG ou vai entender exatamente quais mecanismos em um exame de imagem, mas você tem que entender os princípios que estão por trás disso e entender os limites e as possibilidades de uso dessa tecnologia. Isso vai ter que ser incorporado dentro dos médicos e vocês, né, vão precisar de alguma maneira ser expostos disso para que vocês possam utilizar da melhor maneira possível essas ferramentas de inteligência artificial. Ótimo. Você, como diretor do CA Saúde, mas também como médico pesquisador, de que forma você pensa que essa colaboração interdisciplinar entre profissionais ali da área da saúde, mas também da área da tecnologia, tem impulsionado o desenvolvimento dessas inovações aí no nosso centro? Eu acho que essa é uma das grandes virtudes do SIM, né? Ele tem uma paridade, né? Então, entre cientistas de dados, pessoas de engenharia, outras áreas das exatas, podemos dizer assim, pessoas da área da saúde, da medicina, da enfermagem, de outras unidades, de forma que a gente consegue garantir, né? Tanto que a gente vai utilizar as melhores ferramentas, a gente vai conseguir os processos mais transparentes, mais claros, mais eficientes, mas que eles vão ser utilizados nas melhores perguntas, na melhor possibilidade de uso
que possa... na verdade, nós falamos línguas diferentes, né? As diferentes profissões, elas têm quase que um dialeto individual, né? Nós médicos, mas os engenheiros, os cientistas de dados, computação, também têm um mundo próprio, né? E conseguir essa translação, conseguir que esses dois grupos se comuniquem, é uma grande vitória, podemos dizer, pelo menos nesse momento inicial do Centro de Inteligência Artificial. Ok. E a gente gostaria que você falasse um pouco para a gente da rede de telesaúde de Minas Gerais e se ela vem implementando aí a inteligência artificial no seu serviço. Pois é, esse é um assunto que eu gosto de falar. A rede de telesaúde de Minas Gerais ela foi criada há 20 anos, uma parceria de 5 universidades mineiras, hoje são 7, e ela tem crescido desde então sempre. Hoje ela está presente em quase 2.000 municípios do país, em 12 estados com eletro, e em quase todos os estados do país, agora com a espirometria. Ela provém desde serviços de saúde digital, chatbot, sistema de suporte à decisão, ferramentas de saúde móvel, de health, a sistemas de telediagnóstico. O TeleCG é o mais bem desenvolvido, tem quase 10 milhões de exames realizados e realiza hoje uma faixa de 7 mil exames por dia e tem uma série de ferramentas utilizadas ali para otimizar essa capacidade. Outros telediagnósticos, nossa grande satisfação de ver a pneumologia realizada com a telespirometria, que é um exame básico para diagnóstico de asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, e que tem sido implantado no país como um todo através de telesaúde. E nós acreditamos que esse caminho ele só vai aumentar, né? Nós precisamos dos médicos que estão no local, que estão na ponta, para realizar o contato direto com o paciente, para tomar as decisões presenciais. E o que nós pudermos facilitar a vida dessas pessoas, médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, que trabalham diretamente na atenção, com resultados de exames, com informações que sejam confiáveis, que venham do tempo apropriado, nós devemos utilizar a tecnologia e a telesaúde, que tem basicamente essa intenção. Nós começamos com IA na telesaúde há cerca de 5 anos atrás, com um grupo basicamente voltado para eletrocardiografia, chamado CODE, né? Clinical Outcomes Digital CT. Então, na verdade, nós conseguimos organizar as bases de dados, aprovamos eticamente esse projeto, pareamos essas bases de dados com outras bases públicas, e passamos a ter uma corte eletrônica, que foi por muito tempo a maior corte eletrônica para estudos de IA em ECG do mundo, né? E desenvolvemos ferramentas que viraram algoritmos, papers, e estão sendo agora trabalhadas para serem implementadas na prática da própria telesaúde. Nós não temos, nesse momento, em produção ferramentas de IA. Temos em projetos de pesquisa, mas muito próximos de estarem prontos para serem feitos. Por exemplo, um projeto financiado pelo Instituto de Saúde americano, NIH, em colaboração com a USP e com outras universidades mineiras, ele reconhece se Chagas ou não, doença de Chagas ou não, apenas pelo eletrocardiograma e algumas perguntas epidemiológicas que foram incluídas no modelo. Ao final, isso foi testado em 2 regiões de Minas, cerca de 100 municípios, né? E quando o eletro de rotina entrava, ele mal saía, normal, mas saía, tinha um resultado desse algoritmo que gerava, então, informação que ia direto para a unidade básica de saúde, sendo paciente suspeito de doença de Chagas, né? E aí havia adesão do médico, pedia a sorologia, confirmava essa sorologia, e a gente conseguiu, são 3.500 pessoas, mais de 2.500 alertas positivos, podemos dizer assim, né? E um grande número de pessoas positivaram o teste da doença de Chagas, muitos deles sem saber de doença de Chagas antes. Um exemplo de rastreamento oportunístico, né? Não houve um gasto adicional, os exames já existiam na rede, o eletro já estava sendo feito por outros fins, e a pessoa que, quando passava por ali,
para fazer o eletro, ele podia ter a possibilidade de reconhecer uma doença que, se tratada precocemente, a dexamethasone, você previne as complicações cardíacas avançadas, né? Isso ainda é pesquisa, né? Isso não é, mas isso está mostrando uma efetividade tão alta, né, que é muito provável que seja incorporado dentro da rede, pelo menos no estado de Minas Gerais, ou talvez no país como um todo, como uma forma de responder uma das perguntas de saúde pública importantes. Quem são os pacientes com doenças de Chagas, doença negligenciável, potencialmente tratável no nosso país, né? Então, esse é um exemplo que está rodando, né? Então, é um sistema rodando, que ainda não é rodando para todo o país, ainda em algumas áreas. Nem sei se é o caso de rodar para todo o país, a gente vai ter que concentrar nas áreas endêmicas, né? Que pode ser utilizado. Temos trabalhado com o eletro normal, tentando reconhecer o eletro normal para reduzir o tempo que a gente demora para um exame. Então, o eletro normal seria pré-analisado e seria revisto por médico. Nós não achamos que é possível no telediagnóstico sem a participação do médico. O médico teria que conferir, né? E temos também projetos de reconhecer, por exemplo, pacientes que vão evoluir com insuficiência cardíaca no futuro, na comunidade, para que as intervenções possam ser feitas precocemente. Vários projetos, várias possibilidades, mas um alerta importante. Como qualquer teste de diagnóstico, teste de rastreamento, teste de prognóstico, as ferramentas geradas por inteligência artificial precisam ser testadas com o mesmo rigor de qualquer método de diagnóstico, qualquer método terapêutico. Nós não podemos entrar no oba-oba de incorporar essas ferramentas sem a validação adequada no ambiente de uso, como em qualquer coisa em saúde. Atribuir características mágicas, porque foi uma rede neural profunda que fez um algoritmo, a uma ferramenta, é o caminho do erro, é o caminho de queimar uma tecnologia que é promissora, porque certamente nós teremos muitas dificuldades. Então, o processo é lento, ele deve ser cuidadoso, para que a gente possa efetivamente incorporar esses benefícios, seja na rede de saúde, em outros é, sistemas de saúde, no sistema de saúde. Tá? Muito obrigada. Foi uma honra tê-lo aqui conosco, professor. Bom, amiga. Teve algum ponto que a gente não abarcou que o senhor gostaria de complementar? Não, eu acho que é isso mesmo. Assim, que, Tá na joia. verdade, há muitas perspectivas, mas que a gente precisa ter cuidado, né, para que a gente faça um melhor uso disso. Tá joia. Muito obrigada. Obrigado.